A Cadillac chega em 2026 na Fórmula 1 e ela está escolhendo seus pilotos. Quem será esses pilotos? Será que ela escolheu bem? Será que ela escolheu experiência e juventude? Será que ela vai escolher só experiência? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Sejam todos bem-vindos ao canal Roda Presa. Meu nome é Jefferson Brito e hoje a gente vai falar sobre os pilotos que a Cadillac está ali fazendo suas análises, né? Recentemente a gente ficou sabendo que a Cadillac pediu um material do Felipe Drugovich, então ainda temos chance de ter mais um brasileiro na Fórmula 1, mas também tem notícias de que eles já escolheram um dos seus pilotos. Aparentemente não tem nenhum comunicado deles, mas aparentemente alguns sites famosos, confiáveis, já declaram que eles fecharam com Bottas e que na próxima corrida, que inclusive é fim de semana que vem, graças a Deus, a Fórmula 1 está de volta, pode ser que saia esse comunicado da Cadillac. Eles precisam decidir logo porque eles precisam começar a fazer teste nos carros. Eles não têm carros ainda, mas aparentemente eles vão ter um carro antigo da Ferrari, porque a Ferrari vai ser a fornecedora de motor e por causa disso eles vão ter um carro antigo da Ferrari para realizar todos os testes que eles precisam fazer. Com isso, eu vou fazer o que aqui? Eu vou analisar, vou considerar que eles não decidiram ainda o piloto, né, entre o Bottas ou o Pérez, né, e vou analisar exatamente esses dois pilotos, Bottas e Pérez, se fosse eu escolhendo, qual seria a minha escolha entre esses dois pilotos, né? Então, eu vou fazer uma análise aqui desses pilotos antes de chegar na Red Bull e antes do Bottas, por exemplo, também chegar na Mercedes, que foram equipes dominantes, tá? Então eu vou analisar a caminhada deles em equipes que estavam tentando crescer, tentando melhorar, tentando retornar, né, para um ponto alto da Fórmula 1, né? Bottas, quando chegou na Williams, ele chegou numa Williams lá embaixo. E o Pérez também veio de equipes que Force India, McLaren numa fase ruim, né? Então Racing Point. Então a gente vai analisar a caminhada deles e comparativo entre companheiros de equipe nessas equipes e nessas fases de construção deles, ok? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre Sérgio Pérez. Sérgio Pérez iniciou sua carreira na Fórmula 1 em 2011 e ele teve companheiros como Kobayashi, Jason Button, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Lance Stroll e depois Max Verstappen, né? Mas até essa fase com Lance Stroll, ele teve esses companheiros e o único companheiro que ele não ganhou foi Jason Button, que ele só teve um ano de companheirismo com Jason Button e os demais ele teve mais de um ano com esses outros pilotos, né? Então Kobayashi ele teve 2 anos, primeiro ano ele perdeu, segundo ele ganhou. Nico Hülkenberg, 2014, 15 e 16. Primeiro ano ele perdeu, os demais anos ele ganhou. Esteban Ocon, 2017 e 2018, Sérgio Pérez ganhou. E Lance Stroll, 2019 e 2020, Sérgio Pérez ganhou ambos os anos. E quais foram as equipes que o Sérgio Pérez correu com esses pilotos? Quais foram essas equipes que Sérgio Pérez competiu até a chegada dele na Red Bull? Vamos lá? Sauber, McLaren, Force India e Racing Point. A semelhança dessas equipes aqui são equipes de fundo de grid ou meio de grid, né? E em algumas oportunidades, Sérgio Pérez e seus companheiros conseguiram colocar essas equipes ali de repente em quarto lugar no campeonato, ou de repente até vitória, alguns pódios. Por exemplo, Racing Point, onde o Sérgio Pérez conseguiu aquela vitória lá no Sakir, lembra? Quem não lembra, né? Apesar daquela Racing Point ser considerada, né, e falada por muitos de que ela era uma Mercedes enfeitada ali, né? Mas o que eu quero trazer aqui, o ponto que eu quero trazer aqui é que o Sérgio Pérez, ele teve passagem por mais equipes do que o Bottas, né? Já a gente já falou do Bottas, mas aqui o Sérgio Pérez passou por 4 equipes e equipes de fundo de grid, ele conseguiu adquirir experiência até chegar numa Racing Point, que também era uma equipe ali de fundo de grid, e conseguir levar essa equipe para um quarto colocado no campeonato. E o Valtteri Bottas? Valtteri Bottas, ele iniciou sua carreira direto na Williams e depois passou para Mercedes. Depois da Mercedes saiu para Alfa Romeo, que depois se tornou Sauber. Na Williams, ele teve 2 companheiros apenas, que foi Pastor Maldonado e Felipe Massa. No seu ano de estreia, que foi em 2013, ele teve uma leve desvantagem para o Pastor Maldonado.
mas até tranquilo, porque é o ano de estreia. Depois ele não teve outro ano para se comparar com o Pastor Maldonado, mas ele teve o Felipe Massa. E Felipe Massa, ele sempre teve na Fórmula 1 bons números, né? Inclusive o vice-campeonato dele. Se não fosse aquele incidente da Renault lá em Singapura, né? E outras cagadas da Ferrari também. Voltando aqui, quando o Valtteri Bottas entrou no segundo ano na Williams com o Felipe Massa, ele terminou na frente do Felipe Massa em todas as oportunidades. E isso fez com que a Mercedes levasse ele depois como um segundo piloto naquela notícia ali de aposentadoria de Nico Rosberg, né? Uma aposentadoria até que precoce após o primeiro título dele, mas ele queria sair por cima, né? O Valtteri Bottas, diferente do Sérgio Pérez, não teve passagens por várias equipes até ele chegar na Mercedes, né? Então, o que acontece? Minha visão. A Williams, claro que aquela Williams que Bottas estava não era aquela Williams de Alain Prost, de Villeneuve, né, de Piquet, enfim, né, vários outros campeões que teve na equipe, né? Ela já era uma equipe que passou por vários problemas. Por alguns anos ela estava ali no meio do grid, brigando, né, ali no meio do grid, né? E o Bottas e o Massa conseguiu recuperar ali a confiança da equipe. Eles conseguiram, né, a equipe Williams, conseguiram fazer um carro decente. Eles conseguiram terminar 2 anos bem, se não me engano, terceiro e quarto. Mas no ano seguinte já voltando ali para meio de grid, terminando em sexto, sétimo no campeonato. E logo em seguida o Bottas foi para a Mercedes com um carro extremamente vitorioso, extremamente campeão. E depois que ele passou pela Mercedes, ele foi para a Alfa Romeo. E a Alfa Romeo ali em 2022 apresentava, pelo menos nos testes de pré-temporada, que poderia ter um carro bom. Eu até vi no comecinho ali, né, que a Mercedes estava tendo também um certo problema com os powerpoints e tudo mais. E eu lembro de ter, logo no comecinho do campeonato de 2022, o Bottas com uma disputinha ali com o Lewis Hamilton, e eu falei assim, pô, vai ser legal essa disputa dos dois em equipes diferentes, mas logo a Alfa Romeo começou a ficar lá para trás, a Mercedes teve uma boa recuperação, e a gente não viu muito mais aí de Bottas e de Alfa Romeo. Então no ano de 2022, Valtteri Bottas apresentou ali no começo um bom desempenho ali com a Alfa Romeo, parecia que ia ter, e de repente, né, conseguir construir um bom relacionamento, um bom carro com a equipe, mas não foi isso que aconteceu. Em 2022 teve alguma pontuaçãozinha ali, mas também lá atrás, e em 2024 nem pontuou. E o que eu vejo com isso é que, claro, né, o piloto não faz milagre, né? O piloto não depende só do piloto construir um bom carro, mas depende do piloto. O feedback que o piloto passa para os engenheiros, né? Ter um piloto, às vezes, ter um piloto número 1, às vezes é isso. É chegar na equipe e apontar o que você quer no carro e como você quer o carro. E não sei se o Bottas, ele teve esse papel ali na Alfa Romeo e depois Sauber, né? Também não sei se o Sérgio Pérez consegue fazer isso, se ele tem esse papel, né? Mas ele conseguiu demonstrar um pouco mais de resultado em equipes menores do que Valtteri Bottas. Então, será que a Cadillac está fazendo uma boa escolha escolhendo Valtteri Bottas ao invés de Pérez? Ou será que ela vai fazer essa escolha dos dois pilotos experientes? Seria interessante ver ali os dois segundões, né? Valtteri Bottas eterno segundo de Hamilton e Pérez eterno segundo do Max. Seria até interessante de ver uma briga dos dois ali no grid no mesmo carro, para de fato ele saber quem foi melhor e quem é melhor. Porém, será que é uma boa escolha para Cadillac? Eu acho que escolheria um piloto jovem e um piloto experiente. Até porque as outras equipes que têm feito isso têm demonstrado um bom resultado. A Sauber com o Nico Hülkenberg e o Bortoleto. A Alpine não conseguiu engrenar um bom jovem piloto, mas tem ali o Gasly para representar um piloto experiente. Só precisa engatar um jovem piloto. E até tem bons jovens pilotos. O Aaron é um bom piloto. Foi terceiro, se não me engano, no campeonato da F2, que o Bortoleto foi campeão. O próprio Felipe Drugovich está disponível no mercado e é um jovem piloto, ele tem apenas 24 anos, se eu não me engano, e é campeão da Fórmula 2. Pegando outras equipes como exemplo, temos a Ferrari, Hamilton e Leclerc, apesar que o Leclerc já está considerado um piloto experiente, né? Mas temos também a Haas, com Ocon e Berman. Então a gente tem vários bons exemplos, inclusive foi por causa de bons desempenhos
de bons pilotos que as equipes começaram a olhar de novo para os jovens pilotos e o Bortoleto teve ali a sua oportunidade. Óbvio que não foi só por isso, ele fez um ótimo trabalho na Fórmula 2, mas se os pilotos jovens estivessem fazendo só cagada, desculpa a palavra, na Fórmula 1, será que a Sauber daria essa oportunidade para o Bortoleto? A gente não sabe, mas acredito que não. Então, na minha opinião, a Cadillac poderia dar uma oportunidade para um piloto experiente que tem resultados bons em equipe de meio de grid e que tem bons desenvolvimentos de carro, e para um jovem piloto que também tem experiência, por exemplo, Felipe Drugovich. Então, na minha percepção, se fosse escolher um piloto experiente e um jovem, eu iria com Pérez, eu não iria com Bottas, né? Por causa do histórico de desenvolvimento que ele tem. O Bottas, ele não tem tanto histórico de desenvolvimento, porém, eles têm muito mais informação do que eu, né? Eles têm informação de Bottas em simulador, eles têm informação de Bottas ali nos treinos livres, né? Nas corridas. Então, eles têm muito mais informação do que eu. Eu vejo apenas os resultados, né? Então, mas olhando pela minha análise, eu acredito que Pérez seria uma opção melhor do que Bottas se fosse para escolher apenas um piloto experiente. Agora, se ela prefere escolher dois pilotos experientes, é uma boa escolha. Os dois pilotos são pilotos bons, pilotos constantes, pilotos que não batem tanto. Apesar que acho que Pérez, nos últimos anos, tentando domar aquela Red Bull, cometeu alguns erros, né? Porém, são dois pilotos que entregaram resultados. E que se não fosse por eles, de repente a Red Bull não teria sido campeã de construtores. De repente a Mercedes não teria sido campeã de construtores, porque equipe não ganha sozinha, apesar que o Hamilton e o Max tinham pontuação para ganhar os campeonatos sozinhos, né? Mas geralmente a equipe não é campeã só com um piloto, né? Por exemplo, no ano de 2021, que foi um ano brigado ali, praticamente o campeonato de construtores foi definido no finalzinho entre esses dois pilotos, Bottas e Pérez. E o Bottas conseguiu ter um resultado um pouco melhor do que Pérez, tá? E o Drugovich, né? Se o Drugovich não conseguir essa vaga na Cadillac, o que vai acontecer com ele? Acredito que o Drugovich tem algumas opções ainda na Fórmula 1. Tem alguns pilotos que não têm desempenhado um bom resultado, pilotos jovens, pilotos que chegaram, né? E entre os pilotos novos que estão chegando ali na Fórmula 2 e o Felipe Drugovich, eu prefiro o Felipe Drugovich. Ele é um campeão e foi um campeão de Fórmula 2 que convenceu. Não sei se vocês lembram, mas se você pegar o campeonato do Felipe Drugovich, ele venceu com uma baita vantagem, com antecedência, né? E se a gente pegar os pilotos da Fórmula 2 hoje, são pilotos bons, óbvio, né? Ninguém chega lá não sendo bom, mas eles estão tendo resultados ali mais apertados, né? Estão tendo resultados ali um pouco mais não convincente a ponto de repente, entre outro piloto campeão com vantagem, né? Convence, né? Então, por exemplo, o Colapinto, ele não tem demonstrado um bom resultado esse ano, né? Na verdade, nem ano passado, né? Eu sempre conversei, não estava fazendo os vídeos aqui, mas eu sempre conversei com meus amigos que Colapinto não convencia. Ele não tinha muitos bons resultados na Fórmula 2. No ano de F2 do Colapinto, ele não convenceu tanto. Não lembro se ele teve vitória. Pilotos como Colapinto, Berma, até Antonelli não teve um bom desempenho no ano de F2 e conseguiram vaga na Fórmula 1. Então tem alguns pilotos que entrou ali, o Berma até está convencendo ali, está tendo uma atuação não tão ruim quanto do Colapinto, mas também para mim não é um ótimo piloto, né? Eu acho que tem pilotos melhores para ocupar a vaga dele ali na Fórmula 1. Mas como ele está entregando, como ele não está batendo, não está gerando tanto prejuízo para a sua equipe, a equipe mantém ali, de repente ele traz patrocínio e tudo mais. E o Colapinto, o que trouxe ele praticamente para uma vaga de titular foi os patrocínios. O Jack Durham não convenceu tanto também, e o Fábio Briatore foi lá e trocou pelo Colapinto. E o Colapinto então, não está convencendo. Então, alguns rumores surgiram e que pode ter, de repente, uma vaga aberta aí, de repente, para o Felipe Drugovich assumir até esse ano.
Vamos ver como vai ser a volta da Fórmula 1, como o Colapinto vai desenvolver, porque o Colapinto, além de acidente e não entregar em corridas, ele também cometeu erros em testes de pneu. Ele bateu o carro da Alpine, então é um piloto que tá ali na corda bamba, tá? E então, se surgir essa oportunidade e os empresários do Drogovic e o próprio Drogovic conseguir fechar, eu acho que é uma boa oportunidade também na Alpine. E eu digo aqui, uma opinião minha, a Alpine, por mais que surjam boatos que a Alpine tá tentando melhorar para vender e tal, tudo mais, eu acho que a Alpine ano que vem vai ser uma equipe que vai surpreender. De repente ali para brigar por um top 4, top 5 de equipes que faz tempo que ela não briga. Por quê? A Alpine e a Renault, no caso, elas sempre fizeram bons carros até, mas não convencia nos motores. E ano que vem, todos, né, vão ter um regulamento novo e a Alpine vai ter motor Mercedes. Então, abrem os olhos aí, anota o que eu tô falando. Vamos ver como vai sair a Alpine em 2026. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam do que eu comentei aqui sobre essa questão, esse comparativo de Sérgio Pérez e Bottas? Se fosse você escolhendo, quem você escolheria? Se fosse só um dos dois, Bottas ou Pérez? E se fosse para escolher um novato, escolheria o Drogovic ou escolheria alguém da Fórmula 2 ou alguém que está em o banco de reserva da Fórmula 1? E se surgir a vaga na Alpine, é uma boa para o Drogovic? O que vocês acham? Comente aí e não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e nos encontramos no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!